Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. O nosso tema, comunhão. Nós já vimos a comunhão com Deus. Hoje nós vamos ver a comunhão com os irmãos. O Salmo de número 133, verso 1, que é o nosso texto base, fala que ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom e é agradável viverem juntos, em comunhão, em união, em unidade, viver para a glória de Deus. Nós vamos ver que esta comunhão, ela tem que ser na igreja, congregando. Nós participamos dessa comunhão de casa em casa, no trabalho e também na igreja. Mas a palavra de Deus, em primeiro lugar, coloca para nós, no Salmo de número 122, verso 1, Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha alegria de estar com o povo de Deus na casa do Senhor, louvando, servindo ao Senhor com alegria, com dedicação. Estar na casa do Senhor, congregando com os irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ali, uns oram pelos outros, uns com os outros, e todos juntos louvamos ao Senhor por aquilo que Ele é, nosso único e suficiente Salvador. Nós também podemos notar isso na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42 a 47. Nós vamos ver bastante esse texto hoje. Nós vamos ler o versículo 46 e 47, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles tinham isso em comum, de estar juntos na casa do Senhor, congregando uns com os outros e todos louvando ao Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, mostra também essa necessidade de estar junto, de estar na casa do Senhor congregando. O verso de número 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o autor ao livro de Hebreus diz para nós não deixarmos de congregar, de estarmos sempre juntos. Como diz Davi no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo, em unidade. A comunhão com os irmãos é na igreja congregando em unidade, em um só pensamento, em um só coração, em uma só alma, buscando ao único Deus. João capítulo 17, verso de número 20 a 21, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus faz a oração sacerdotal, rogando para todos aqueles que creem nele. Naquele exato momento com os discípulos, e no futuro, que somos nós, os que viriam crer, que possamos ser um nele, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Eles são um em nós também, para juntos vivermos a glória do Pai, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 31, a unidade orgânica da igreja. Nesse texto, Paulo fala dos membros do corpo, que são necessários.
Ninguém, o olho precisa do pé, o pé precisa do olho, as mãos precisam estar juntando para alimentar e dar banho e cuidar do corpo. Assim como cada membro do corpo é necessário para o corpo, cada irmão é necessário na unidade da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo e todos, cada membro faz parte desse corpo. Se um entristece, todos entristecem. Se um fica doente, todos têm que ficar doentes. Orar por ele, orar com ele, para que Deus possa curar aquele irmão. E um se alegra, todos se alegram junto. O verso de número 27 diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, sendo a unidade do corpo de Cristo. E cada um é membro desse corpo. Então, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 31, mostra esta unidade do corpo da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade que vai fazer justiça, que vai fazer louvor, que vai fazer adoração lá na glória. Lá não haverá placa de igreja, haverá a unidade do corpo de Cristo. Todos aqueles que creram em Cristo terão acesso livre à presença do Pai. Porque ele diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então nós vivemos esta unidade na igreja, em comunhão com os irmãos, vivendo a unidade para a justiça e para a glória e para o louvor do nosso Deus. Mas irmãos, por último, a comunhão com os irmãos, ela produz fortalecimento e purificação. 1 João capítulo 3, verso de número 1 João capítulo 3, verso de número 3 a 7, diz assim: o que temos visto e ouvimos e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta comunhão com os irmãos, com a igreja, em unidade no corpo de Cristo, produz fortalecimento e purificação por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Colossenses capítulo 1, verso de 9 a 12. Colossenses capítulo 1, verso 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo fala à igreja dos Colossenses que eles têm que viver de modo digno. Eles têm que viver perseverantes, em longanimidade, com alegria, sendo fortalecidos pelo poder. Que poder é esse? O poder que foi derramado sobre nós, o Espírito Santo de Deus.
Então, nós somos fortalecidos e purificados. E Atos capítulo 2, do verso 42 a 47, que é a igreja primitiva, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Nosso fortalecimento é comunhão, é unidade, é estar no corpo de Cristo, permanecer no corpo de Cristo. Como João capítulo 15, verso 5, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não somos fortalecidos e purificados. Sem Jesus nós não vivemos em comunhão uns com os outros, congregando para a honra e para a glória do nosso Deus Pai. A comunhão com os irmãos é uma realidade e nós não podemos negligenciar isso. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita num coração arrependido e contrito. E nós somos esta igreja, templo do Espírito Santo. E esta igreja tem que estar em comunhão com as outras igrejas, para que juntos formamos uma única igreja, a igreja do Deus vivo, baluarte da verdade. Ele é a verdade. Ele é a nossa força. Ele é aquele que nos lava e nos purifica de todo o pecado. É desta forma que nós permanecemos em comunhão com os irmãos, congregando e servindo ao Senhor com alegria e com dedicação. Que Deus te abençoe e que possamos viver esta comunhão viva diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo. Aplique esta palavra em cada coração. Que possamos viver esta comunhão uns com os outros para a glória do Senhor. Congregando, buscando a tua presença, buscando fortalecimento, santificação, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que nos purifica de todo pecado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.